Irmãos, enquanto o Ministério de Louvor da nossa igreja estava aqui conduzindo, a nossa igreja aqui em louvor e adoração, eu estava dali olhando os nossos irmãos aqui, Como é bonito a gente ver que nada nos impede de adorar. Nossos irmãos estão aqui usando uma linguagem que nós não dominamos, Que é a língua brasileira de sinais. E estão aqui cultuando ao Senhor, estão aqui louvando ao Senhor juntamente conosco. E isso é maravilhoso. Só Deus faz isso, Só Deus é capaz de fazer essas coisas. Nós vamos meditar nessa noite num convite que eu recebi num dos momentos em que eu estava em casa fazendo meu devocional. E uma palavra veio ao meu coração e tem me perseguido nos últimos dias, nas últimas semanas. Tem me incomodado a tal ponto de eu tentar mergulhar cada vez mais nesse convite que eu recebi, que eu vou repassar para você nessa noite. Mas eu tenho descoberto com esse convite o quão longe eu ainda estou. E talvez você descubra nessa noite também o quão longe nós ainda estamos de sermos a igreja dos sonhos de Cristo, a igreja do sonho do Senhor. E antes de lermos o texto bíblico, eu gostaria de tentar criar com você uma imagem. Convido você a fechar os seus olhos nessa hora. E eu gostaria de conduzir você na criação de um cenário. Vamos tentar aqui, e você com os olhos fechados, você vai tentar se imaginar, se inserir nesse cenário. Imagine que você está lá na Galileia, junto com um grupo de discípulos, e num determinado momento você para numa campina verde, um lugar assim, muito bonito, muito gostoso, onde as pessoas costumavam se assentar para ouvir Jesus, e você está ali entre eles. Imagina que você está ali. Faça uma imagem mental desse lugar. Se coloque sentado ali, no meio do grupo dos discípulos. Imagine Jesus chegando, se assentando ali junto com vocês. E nesse momento, você ouve Jesus dizer para você assim, e dizer para todos que estão ali: eu convido vocês a aprenderem de mim. Aprendam de mim. Você consegue imaginar Jesus falando isso para você? O Filho de Deus, nosso Salvador, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está ali pertinho de você, dizendo para você: olha, como eu ouvi de Deus esse convite, olha, Gersonita, aprenda de mim. E eu convido você nesse momento, em que você está produzindo essa imagem na sua mente, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler um texto muito conhecido. E eu estou aqui nessa noite, irmãos, com a missão de compartilhar com você esse convite que eu recebi do Senhor. Aprenda de mim. Aprendam de mim. Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler apenas o verso 29. Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós vamos pensar nessa noite, nesse convite que Jesus fez para mim, e que faz para você, e que continua nos fazendo todos os dias. Aprendam de mim. Falar de aprendizagem, de aprender, é uma coisa aparentemente simples, porque
aprender é um comportamento que é inato do ser humano. Todos nós nascemos com a capacidade de aprender. Alguns nascem com a capacidade de aprender mais rapidamente que outros, né? Mas todos nós nascemos com a capacidade de aprender. Em algum momento, nós começamos, a partir do momento em que nós nascemos, alguns instintos nossos, né, já nascem com a gente. Como a criança, o bebê recém-nascido, ele acaba de nascer e já procura o seio da mãe. Ninguém precisou ensinar ele o caminho do seio da mãe para mamar. E ele vai ali instintivamente e mama. Mas no decorrer do crescimento, né, do ser humano, alguns comportamentos vão sendo aprendidos, algumas atitudes vão sendo aprendidas. E nós vamos tentar entender nessa noite o que Jesus está falando para a gente quando Ele chega para a gente e fala: olha, vocês têm que aprender de mim. Ele está falando isso para um grupo de discípulos que ele começa esse texto fazendo uma oração a Deus, né? Ele diz no verso 25, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E o texto tão conhecido nosso: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E então vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Aprender de Jesus. Falar de aprendizado hoje é uma questão muito interessante, né? A gente, quando olha para a Bíblia e a gente observa a trajetória do povo de Israel, a gente vê que em todos os momentos Deus é um Deus extremamente pedagógico. Deus é um Deus extremamente ensinador. O tempo todo, Deus está conduzindo o povo de Israel, desde o momento em que Adão e Eva pecam e precisam saem do jardim do Éden, o homem começa a aprender a se relacionar novamente com o sagrado, a se relacionar novamente com Deus. E a gente vê que durante toda a trajetória do povo de Israel, desde a sua formação até a ida para o Egito, a saída do Egito, a jornada no deserto, o estabelecimento deles como nação numa terra prometida, todo esse episódio, em todos esses momentos, todas as situações vividas pelo povo de Israel foram situações em que Deus estava ensinando alguma coisa. É interessante que quando a gente olha para o momento em que o povo de Israel sai do Egito até chegar em Canaã, aquela trajetória, né, quando a gente estuda o tempo que levaria a saída do povo do Egito até chegar em Canaã, era uma trajetória de, no máximo, ali 11 a 12 dias. E eles levam 40 anos peregrinando no deserto para chegar a Canaã. Porque quando eles saem do Egito, eles não teriam condições de entrar em Canaã como eles estavam. Deus precisava ensiná-los, eles precisavam aprender, eles precisavam se tornar povo de Deus, para então assumirem aquela terra que Deus havia prometido. Então Deus, o nosso Deus, é um Deus que está sempre nos ensinando. A preocupação de Deus é com que você e eu aprendamos todos os dias a sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Porque o manual está aqui. O manual de fabricação nosso, né, o manual do fabricante é a palavra de Deus. Deus nos criou e tudo que nós precisamos saber para aprendermos a viver, nós encontramos na Bíblia. E quando a gente olha para esse momento, né, tão difícil, esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, é um momento que trouxe aprendizados novos e muito diferentes para todos nós. A gente precisou reaprender muita coisa. A gente precisou reaprender a conviver como família. Porque a nossa rotina, não é? Cada um sai para trabalhar, um sai para um trabalho, outro sai para o outro sai para a faculdade, a gente quase não se via. Aí quando chega fim de semana, sábado um vai namorar, o outro vai para um cursinho, domingo a gente se encontra na igreja, na segunda começa tudo de novo. Aí veio a pandemia que forçou a gente a ficar dentro de casa.
todo mundo junto. E a gente precisou aprender novamente a ser família. A gente precisou aprender novamente as regras básicas de convivência. A gente precisou aprender novamente a olhar nos olhos. A gente precisou aprender, e acho que um dos aprendizados mais duros que nós tivemos foi a gente ter que aprender a chegar perto dos outros sem poder tocar, sem poder abraçar. Como isso é difícil. Eu, particularmente, irmãos, eu confesso que eu tenho uma dificuldade extrema. Né? Desde o início da pandemia, de vez em quando, eu dou uma escorregada aqui, quando eu vejo, eu estou pertinho, né, tocando em alguém, porque a gente teve que reaprender. Isso acontece com a gente a todo momento. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa, seja em que área for da nossa vida. E aí a gente encontra Jesus nos fazendo esse convite: aprendei de mim. Aprender é uma coisa interessante, porque aprender, a gente pode aprender coisas boas ou coisas ruins. A gente pode aprender conteúdos bons e a gente pode aprender conteúdos ruins. A gente pode aprender comportamentos adequados e comportamentos inadequados. A gente pode aprender tanto coisas boas quanto coisas ruins. Mas quando a gente olha para o que Jesus fala aqui, e nós vamos pensar no que Ele quer dizer quando Ele diz aprendam de mim, nós vamos começar pensando no que significa a palavra aprender. Quando a gente vai para o dicionário, a palavra aprender, ela tem N significados. Mas ela tem 3 sentidos básicos, isso é muito interessante. Aprender tem primeiro o sentido de adquirir conhecimento. Depois também o sentido de adquirir uma habilidade. E também o sentido de fixar na memória. E é muito interessante porque a gente encontra esses 3 sentidos naquilo que Jesus fala nesse texto. Quando Jesus fala, aprendei de mim, a gente encontra na fala de Jesus, por trás do que ele está dizendo aqui, os 3 sentidos do significado de aprender. Adquirir conhecimento, adquirir uma habilidade e fixar na memória. Vamos ver então. Jesus, ele começa o verso 29 dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprender de Jesus, quando ele fala que o aprendam de mim, primeiramente Jesus está querendo dizer, olha, vocês precisam aprender a me conhecer. Nós só podemos aprender, nós só começamos a aprender a partir do momento em que a gente começa a conhecer sobre determinado assunto, sobre determinado conteúdo. Não dá para a gente aprender sem começar a conhecer algo. Se nós chegássemos aqui hoje, não é, com uma aula de química, um professor de química aqui à frente, né, explicando algum conceito de química, de repente, para a maioria de nós, seria algo novo, seria novidade. E a gente ia precisar começar a conhecer os fundamentos daquele assunto, para então chegar à profundidade do conhecimento daquele assunto. Dificilmente a gente começa a aprender alguma coisa pelas partes mais profundas de um tema. Sempre que a gente começa, quem é professor aqui sabe disso, né? Quando a gente trabalha com alfabetização de crianças, a gente não começa a ensinar a criança a ler usando as letras. A gente começa a ensinar uma criança a ler, primeiro contando histórias para ela, despertando nela interesse por querer aprender a ler. E ali a gente não começa também colocando um texto na mão de uma criança e dizendo para ela, agora está aí, né? Você já contei a história para você, agora você vai ler para mim. Não é assim que acontece. A gente começa dos conhecimentos básicos e então a gente vai aprofundando. O que Jesus está dizendo aqui, aprendei de mim, Ele me convidou e convida você a fazer isso. Olha, aprendam a me conhecer. Não dá para seguir alguém que a gente não conhece e a gente abre a boca para dizer que é discípulo de Jesus. Não dá para dizer que é discípulo se a gente não conhece o Mestre. Eu não posso hoje afirmar, com todos os anos que eu tenho de evangelho, eu não posso afirmar que eu conheço Jesus, que eu conheço o coração de Jesus, que eu conheço os pensamentos de Jesus. Não há em nós capacidade humana para isso. É por isso que ele diz, aprendei.
É por isso que ele diz: aprendam, continuem aprendendo, continuem se aprofundando. Não dá para eu pegar a Bíblia hoje e em 6 meses eu leio a Bíblia toda e posso dizer: não, agora eu já conheço tudo de Jesus. Não é assim que acontece. Quando Jesus diz: olha, aprendam de mim, Ele está nos convidando a aprender a conhecê-lo. Aprender a conhecer quem Ele é. E quando a gente procura entender um pouquinho como acontece o processo de aprendizagem, existem 3 coisas básicas no processo de aprendizagem. São muitos elementos, mas isso é o básico para que aconteça a aprendizagem. Essas 3 coisas têm que estar presentes: conteúdo, professor e aluno. Para que aconteça a aprendizagem, precisa haver essas 3 coisas. Tem um conteúdo que tem que ser aprendido, um professor, que é aquele que é capacitado para passar aquele conteúdo, e o aluno, que é aquele que vai aprender o conteúdo. E quando a gente olha para esse texto, é muito interessante, porque quando Jesus começa a dizer: olha, aprendam a me conhecer, adquiram conhecimento sobre mim, Jesus está dizendo: olha, eu sou o seu conteúdo. Você quer me conhecer? Você quer aprender de mim? Eu sou o conteúdo. Estude a minha vida. Olhe o que eu fiz. Olhe para mim. Olhe de onde eu vim. Olhe tudo o que aconteceu na minha vida. Olha tudo o que eu fiz por você. Aprendam de mim. Eu sou o conteúdo. Tem muita gente, irmãos, querendo aprender de Jesus, buscando conteúdo fora de Jesus. Tem muita gente querendo aprender de Jesus ouvindo de terceiros. Há poucos dias eu compartilhei um vídeo com a nossa juventude. Irmãos, desculpem porque eu estou bem atacada da alergia e a garganta seca muito rápido. Compartilhei um vídeo com a juventude do pastor Douglas Gonçalves, muito interessante, em que ele diz uma coisa que eu ainda não tinha parado para pensar sobre aquele aspecto. Ele diz o seguinte, que muitas vezes, né, a gente acha que conhece Jesus, a gente acha que já está maduro espiritualmente, porque a gente tem anos de estrada na igreja, a gente acha que já cresceu o suficiente, mas a gente só recebeu de terceiros. Ele faz uma comparação, ele está fazendo uma análise daquele texto, quando o autor de Hebreus faz uma comparação entre o alimento sólido, aqueles crentes, né, que já estão recebendo alimento sólido, que já são maduros o suficiente para receber alimento sólido, e aqueles que recebem o leitinho, né, porque não são maduros o suficiente. E a gente, às vezes, faz uma interpretação errada desse texto. Normalmente a gente pensa assim: você vai, né, num congresso, escuta uma mensagem, né, aquela mensagem profunda, aí a gente normalmente sai pensando assim: poxa, hoje foi mocotó, né? Hoje, nossa, o pastor foi fundo, hoje a mensagem foi mocotó. Aí você, no meio da semana, vai participar de um PG da igreja, aí vai lá aquele estudo mais levinho, né? Porque tem novos crentes ali, pessoas que não têm tanto conhecimento bíblico ainda e que precisam, né, caminhar ainda mais lentamente. Aí você chega em casa: poxa, mas hoje foi leitinho, né? Hoje foi mingau, né? Porque foi uma coisa mais simples. E ele diz que está errado a gente pensar assim. Quando o autor de Hebreus ele faz essa comparação, ele está querendo dizer o seguinte: o alimento que nós recebemos de terceiros, ele foi processado por outros. Independente da mensagem ser profunda ou não, foi outro que fez, não foi você. Independente do alimento que você esteja ingerindo, se você está na igreja todos os dias, se você escuta 10 mensagens por semana, se você participa de todas as aulas de EBD, é conteúdo processado. Alguém processou e te deu. Não foi você que produziu, então continua sendo leite. Não gera maturidade. O que vai gerar maturidade em nós é eu parar, me debruçar sobre a palavra, eu processar o alimento, eu começar a buscar me alimentar, e esse alimento passa a ser processado por mim. Então passa a ser mocotó. Porque eu não recebi de terceiros. É a interpretação de alguém. A palavra de Deus é viva, é Deus querendo falar com você. É Deus querendo falar comigo.
Eu não posso me contentar, irmãos, em passar minha vida cristã recebendo algo que Deus falou com alguém. Eu preciso desejar ouvir Deus. Eu preciso desejar que Deus fale comigo. E a gente está vivendo um tempo em que a gente olha e pensa assim, a pandemia parece que não vai acabar, parece que está tudo um caos e nada vai voltar ao normal. Foi para esse tempo que Deus chamou a mim e a você para sermos igreja. Para que nós possamos aprender nesse tempo o que é sermos discípulos de Cristo. Aprendam de mim. Me conheçam, eu sou o conteúdo, é o que Jesus está dizendo. Vamos mergulhar fundo nesse conteúdo, vamos mergulhar fundo nessa palavra. Aprendam de mim. E aqui nós encontramos o primeiro sentido do significado da palavra aprender, adquirir conhecimento. É por isso que Paulo vai falar, lá em 2 Timóteo 3,14... Nós encontramos Paulo quando escreveu a Timóteo, ele diz o seguinte: quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Timóteo, permanece com convicção naquilo que você aprendeu, porque é conteúdo sólido. Porque o que você aprendeu é Cristo. O que você aprendeu não é conteúdo de terceiros. Você aprendeu de Cristo. Aprendam de mim, é o que Jesus está nos chamando a fazer nessa noite. E a segunda coisa que nós vemos nesse texto, que é o segundo sentido da palavra aprender, nós vimos que o primeiro sentido de aprender é adquirir conhecimento. E aí Jesus está dizendo, me conheçam, eu sou o conteúdo, mergulhem em mim. A segunda coisa é, aprendam comigo. O aprendam comigo tem o sentido de adquirir habilidade. Por isso Jesus vai dizer, tomem sobre vocês o meu jugo. Tomar o jugo de Jesus é caminhar com Ele. Aprendam comigo, olhem para a minha vida. Façam o que eu fiz, façam o que eu faço, me imitem. É isso que Jesus está dizendo aqui. E aí naquele tripé, lembra do tripé que eu falei? Do tripé da aprendizagem, conteúdo, professor e aluno. Jesus é o conteúdo, mas Ele também é o professor. Olha que coisa bacana. Além de ser o conteúdo, Ele também é o professor. Por isso Ele diz, aprendam comigo. Vocês não vão aprender com mais ninguém. Vocês têm que aprender comigo. Tomem o meu jugo. Tomar o jugo de Jesus, o jugo é uma ferramenta colocada sobre dois animais para puxar o arado. Jesus está dizendo, olha, eu já estou com um lado do jugo sobre mim. Vocês agora vão entrar debaixo do outro lado do jugo. Caminhem comigo. Aprendam comigo. Jesus é o professor. Só que é interessante, irmãos, que o convite de Jesus, para que a gente possa aprender com Ele, não dá para a gente aprender com Ele só domingo na igreja. Não dá para a gente aprender com Ele só lá na reunião do PG. Não dá para a gente aprender com Ele só no encontro do Jump aqui no sábado, com os adolescentes. Aprender com Jesus precisa que a gente caminhe com Ele todos os dias. É aprendizagem para a vida. O mundo lá fora, hoje, clama por Cristo. E nós somos os Cristos que o mundo precisa conhecer. Nós somos as cópias de Jesus que precisam estar lá fora. Só que para que isso aconteça, eu preciso caminhar com Ele todos os dias. Não dá para conhecer alguém com quem eu me relaciono uma vez por semana. Não dá para conhecer alguém ou aprender com alguém com quem eu falo uma vez ou outra. Na hora que a coisa aperta, que eu vou lá para o meu quarto, pego a Bíblia, e aí oro um dia, 2, e acabou. Aprender com Jesus significa adquirir as habilidades de Jesus. E aí Jesus vai dizer, lá no texto que lemos em Mateus, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Aprender com Jesus significa desenvolver em nós o caráter dele.
É por isso que lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo vai falar: tenham em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, ele abriu mão da prerrogativa de ser Deus, tornando-se semelhante aos homens, abrindo mão de todo conforto, se tornou homem, e na condição de homem se tornou servo. Na condição de homem, ele ainda foi até a condição de escravo. E aceitou a morte, morte de cruz. É isso que nós precisamos aprender com Jesus. É por isso que muitos de nós, irmãos, têm dificuldade, porque é complicado a gente abraçar essa causa, né? É complicado a gente olhar para Jesus e falar assim: Jesus, eu quero viver tudo que o Senhor viveu. Eu quero que o Senhor desenvolva em mim as habilidades do Senhor. Eu quero ser manso como o Senhor. Eu quero ser humilde como o Senhor. Eu quero amar como o Senhor amou. São as habilidades de Jesus sendo desenvolvidas em nós. Porque é o convite dele, quando ele nos chama a aprender dele, significa nos tornarmos Cristos para essa geração, nesse tempo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos aprender com Jesus, ou seja, adquirir conhecimento, aprender a conhecê-lo. A segunda coisa é aprender com Ele, aprender a ser como Ele, aprender a maneira de agir dele. E por fim, irmãos, o terceiro sentido da palavra aprendizagem significa fixar na memória. E fixar na memória é uma coisa muito interessante. Desde que começou a pandemia, todos nós mudamos alguns hábitos, né? Alguns hábitos vão ser incorporados à nossa rotina para sempre. Eu escuto às vezes as pessoas falarem assim: eu virei a louca do álcool, né? Porque para tudo que é lugar que chega, esses dias até passou, o pessoal estava circulando nas redes sociais um vídeo de uma criança de mais ou menos uns 2 ou 3 aninhos, andando na calçada e a mãe filmando ela. E a calçada tinha vários toquinhos assim, né, no canto do muro. E aquela criança ia andando, em cada toquinho que ela via, ela parava e botava a mãozinha pensando que ia sair álcool dali, né? Que é a geração do álcool em gel. São essas crianças que, né, desde cedo vão aprender que aonde elas chegam, por onde circulam, precisam usar o álcool em gel. É uma aprendizagem que vai ficar fixada na memória. E tudo aquilo que fica fixado na nossa memória tem a tendência de mudar o nosso comportamento. Não adiantaria nada nós sabermos tudo sobre o álcool em gel, sabermos a composição química do álcool em gel. Vamos imaginar que você adquiriu o conhecimento da composição química do álcool em gel. É o primeiro sentido de aprendizagem. Você aprendeu tudo sobre o álcool em gel. Você sabe todos os elementos químicos que compõem, as proporções, os efeitos, você sabe tudo de álcool em gel. E aí, a partir desse conhecimento adquirido, você passa, então, você desenvolve a habilidade de convencer as pessoas a usar o álcool em gel. E aí as pessoas usam o álcool em gel porque você convence as pessoas de que aquilo é importante, de que é bom. Mas você não usa o álcool em gel. Para você é um aprendizado que não mudou em nada a sua vida. Significa dizer que você não aprendeu. Porque toda aprendizagem, o resultado final é mudança de comportamento. Toda aprendizagem gera mudança de comportamento. É por isso que Jesus vai dizer: olha, aprendam de mim. E Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 5, verso 1, sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Fixar na memória significa, irmãos, que você vai acordar todos os dias para se tornar naquele dia um Cristo na sua casa, um Cristo no seu trabalho, um Cristo no ônibus, um Cristo na fila do médico, um Cristo na fila do banco, um Cristo na fila do supermercado. Você vai falar como Cristo, você vai se comportar como Cristo, você vai fazer as escolhas que Ele faria, você vai tomar as atitudes que Ele tomaria.
Fixar na memória vai gerar em nós mudança de comportamento. Você conhecer Jesus, você desenvolver as habilidades de Jesus, vai levar você a se tornar aquilo que Deus criou você para ser. Porque o objetivo final da salvação em nós é que sejamos transformados de glória em glória, para que sejamos formados à imagem de Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus fala. Aprendam de mim. Desculpa, irmãos. Aprendam de mim. Convite de Jesus para nós, como igreja. A gente fica aqui, né, domingo após domingo, a gente ora, se emociona. Eu estava vendo mais cedo aqui o cartaz da campanha de missões estaduais. A gente se emociona com as campanhas de missões. Mas nós vamos fazer muito mais no dia em que nós aprendermos de Jesus. Porque aprender dele vai nos tornar como ele. Aprender dele vai fazer com que nós levemos o amor dele para as pessoas. Aprender dele vai fazer com que toda a nossa vida, tudo aquilo que fizermos, nós iremos fazer unicamente para a honra e glória do Pai, assim como ele viveu. Jesus viveu para a honra e glória do seu Pai. E quando ele nos chama a aprender dele, é para que façamos o mesmo. E eu gostaria de encerrar nessa noite deixando com você esse convite. Aprender de Jesus significa, em primeiro lugar, aprender a conhecê-lo. Aprender de Jesus significa aprender a desenvolver as habilidades dele. Aprender de Jesus significa fixar na memória tudo aquilo que ele é, para que nós, como alunos, nos tornemos como nosso mestre. Dizemos que somos discípulos. E o discípulo, ele precisa andar tão perto do seu mestre, ao ponto de que a poeira do pé do mestre esteja sobre nós. E que sejamos, irmãos, discípulos extremamente empoeirados. O meu desejo é que eu me torne todos os dias, que todos os dias da minha vida, eu seja coberta pela poeira dos pés do meu mestre. E eu gostaria de convidar você nessa noite a pensar nisso. O mundo precisa de Deus. As pessoas precisam de Deus. Nós precisamos de Deus. Precisamos ser empoeirados. Eu quero convidar você nessa noite a orar comigo. E pedir ao Senhor, olhe para a forma como você está vivendo. Esse chamado de Jesus é uma coisa que tem me incomodado muito. Desde o dia em que eu senti no coração que Deus falou comigo, ela disse: Sonita, aprenda de mim. Isso tem me incomodado muito. Tem me feito sofrer bastante, apanhar bastante. Porque a gente começa a descobrir quão distante nós ainda estamos. Mas é possível. E a gente não pode desistir. Irmãos, não há coisa melhor. Há um hino que eu gosto muito que diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar onde você pode estar não é exercendo uma profissão que vai te dar muito dinheiro. O melhor lugar onde você pode estar não é fazendo aquela viagem dos seus sonhos. O melhor lugar onde você pode estar não é realizando tudo aquilo que você deseja para a sua vida. O melhor lugar onde podemos estar é aos pés do nosso Mestre, aprendendo dele todos os dias, sendo empoeirados pelas pisadas dele. E que o Senhor nos ajude nessa jornada, que eu e você sejamos todos os dias cobertos pela poeira dos pés do nosso Mestre amado. Que nós amemos Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Que nós dediquemos a nossa vida a Ele, como Ele se doou por nós, pagando um preço tão alto, tão caro, e que nós possamos viver todos os dias para exaltar e glorificar esse sacrifício. Que nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes não tornem vão
o sacrifício de Cristo naquela cruz. Esse é o tempo, irmãos. A igreja está retornando. Estamos voltando às nossas atividades, que possamos voltar diferentes, que possamos voltar com vontade, que possamos voltar transformados, que possamos voltar aprendendo de Jesus para sermos de fato a igreja que Ele quer que sejamos. Que Ele nos abençoe.